Oi, eu sou o Goku. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mal, sejam bem-vindos ao canal Nova Geração. Daqui pra frente eu vou começar a gravar sozinho aqui nesse canal Nova Geração, mas eu também vou tentar chamar o pessoal pra gravar comigo também. E eu também vou aparecer na SQT oficial lá. Então pessoal, eu resolvi fazer algo um pouco diferente nesse vídeo. Então eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre as sagas que mais marcaram nossas vidas no videogame. E a saga que eu escolhi pra esse primeiro vídeo foi o Tomb Raider. Então, basicamente eu vou contar a história dos jogos pra vocês, o ano em que lançou cada jogo, e vou tentar trazer umas curiosidades também no decorrer do vídeo, e se sobrar alguma coisa eu falo no final também. Tava aqui em casa jogando Rise of the Tomb Raider, e aí eu percebi que o gráfico do jogo tava muito bonito, e eu percebi também que toda a movimentação, tudo no jogo tava muito melhor, sabe? E dava pra ver uma puta evolução geral no jogo, e eu pensei, caramba, olha a evolução que teve do primeiro Tomb Raider pro último Tomb Raider. Dá pra ver como o tempo passou só de você olhar uma saga do começo ao fim. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o criador da Lara e como ele criou essa personagem, e depois eu explico cada jogo no ano que ele foi lançado e as curiosidades também. Você já parou pra pensar como que a Lara foi criada? Não. Naquele tempo a maioria dos jogos eram protagonizados por homens, sempre por homens. E o Toby Gard, ele viu essa diferença e ele resolveu aplicar nisso uma personagem feminina. O Toby Gard, ele jogava muito videogame na época dele, e ele sempre percebeu que os players, a maioria deles eram masculinos, e eles gostavam de jogar com personagens femininos, sei lá, meio que gostavam. E ele sempre quis criar um jogo que envolvesse uma temática de aventura, assim, que o player começasse a jogar e fosse até o final para entender toda a história, que ele se prendesse aquilo, que ele quisesse ver o final daquilo. Na época dele teve um filme que fez muito sucesso, hoje nem faz tanto, mas foi o Indiana Jones. Ai, caralho. E todo mundo, tipo, teve um hype enorme desse filme, e ele pegou essa vibe aí da arqueologia e resolveu aplicar ela no Tomb Raider. Então basicamente ele resolveu criar um personagem nesse mundo de arqueologia, e essa personagem que ele criou foi essa tão famosa, querida e amada Laura Cruz. A Laura Cruz, não era uma Lara Croft ainda. E a Laura Cruz, ela seria uma vilã rica que ela só ia atrás dos artefatos dela porque ela queria e foda-se. Mas aí, antes de lançar o jogo, o público-alvo era meio que Estados Unidos e Japão. Então eles tinham um pouco de receio de lançar um personagem que não fosse americano e que não fosse bem aceito na América. Porque vocês estão ligados que o americano tem uma vibe de eu preciso de um americano, tipo Capitão América. Então eles mudaram a origem da Lara, colocaram uma mulher britânica e mudaram de Laura Cruz para Lara Croft. A Lara, ela foi criada pra ser uma vilã, tipo uma anti-herói quase vilã, na verdade. Porque ela ia atrás de tudo que ela queria, e não interessa quem caísse pra ela chegar nesse objetivo. Me custa 5. Mas ainda assim ela foi vista como uma heroína, porque a história meio que fez ela ficar uma heroína. Então por mais que o criador não quisesse, eles meio que falaram, ah cara, fica na sua aí, você criou, mas a gente que vai mandar, que a produtora era cuzona. Ainda bem. Então meio que ficou a Lara do criador, do Toby Gard, e a Lara que os fãs queriam. A Lara do Toby Gard seria uma, como eu disse, uma vilã, e a Lara dos fãs seria aquela Lara heroína, aquele símbolo de bravura feminina e tudo mais. Esse lado da bravura feminina, todo esse ícone feminino, o Toby queria, mas ele não queria que ela virasse, digamos assim, uma boazinha. Uma das coisas que explica como a Lara fez muito sucesso logo de cara é porque ela sempre misturou muito dos elementos do cinema. Como eu disse, ela teve a temática do Indiana Jones, também teve esse lance da aventura, ela tinha uma mansão com um mordomo. Toby Gard meio que juntou tudo que o povo gostava de ver no cinema e juntar num personagem só que feminino. Então essa basicamente era a ideia da Lara, uma anti-herói que envolvesse todos esses temas. Outra coisa que fez a Lara fazer muito sucesso, apesar de bizarro, foi porque antes do lançamento a produtora
simplesmente resolveu aumentar. As nádegas. Resolveu enaltecer as curvas da nossa heroína predileta. Não, fica muito TV. A produtora resolveu simplesmente aumentar os polígonos da Lara. Eles apelaram pro tema mais erótico ali, pra chamar a atenção dos players masculinos ali. Aumentou a bunda. Hoje a Lara é considerada uma das personagens mais atraentes de todos os jogos. E ela é responsável por vários cosplays também, que pelo amor, né, gente? O criador da Lara não gosta desse lado sex symbol que colocaram nela, porque ele acha que não é da personalidade da personagem. Como eu disse antes, ele queria enaltecer a força feminina, a bravura feminina e não as curvas femininas, tá ligado? Ele não queria que a fama da Lara fosse construída a partir disso. Mas com certeza esse fator de ter aumentado os polígonos, os peitos da Lara, eles chamaram a atenção dos players. Muitos jogadores estão lá por causa disso. Verdade, não tem como discutir, é o jeito, né, mano? Muita gente joga pelo polígono, muita gente joga pela aventura, né? Mas é verdade. Mas querendo ou não, esse foi um dos fatores que mais contribuiu com a fama dessa saga. Agora que a gente já viu como a Lara foi criada e falamos um pouco sobre o criador dela, então eu vou explicar como funciona o primeiro jogo da saga. E isso vai se aplicar para os 3 primeiros jogos dessa saga, que são basicamente iguais ali, só muda um pouquinho a história. Com o decorrer do tempo, a Lara sofreu várias mudanças na história, mas eu vou explicar cada uma delas quando chegar a hora do jogo certo. O primeiro jogo de Tomb Raider foi lançado em 1996. Então basicamente a história do primeiro jogo era assim: a Lara era de uma família muito rica, milionária já. E ela, tipo, ela é meio patricinha, digamos assim. Não patricinha, que ela foi criada dentro de casa só, sabe? Ela era a mina do condomínio lá, no caso da mansão. Do condomínio. Só que teve uma viagem junto com a família Croft, só que deu merda. O avião caiu no Himalaia e a família dela acabou morrendo. E com isso só ela sobreviveu. E ela foi meio que forçada a sobreviver com o que ela sabia ali por 2 semanas no Himalaia. Com essa aventura de 2 semanas, ela meio que desenvolveu um gosto por isso. Ela viu que a vida dela podia ser essa adrenalina. Ela queria aquilo pra vida dela. Ela saiu da casa e falou: esse é o mundo, eu quero isso pra mim. E a partir daí, ela passou a treinar pra entrar nessas aventuras e ir atrás de artefatos que ela descobriu. E quando ela encontrava esses artefatos, ela escrevia livros relatando toda a sua história, a trajetória atrás desses artefatos. E esses livros que ela lançava, eles vendiam muito, porque muitas pessoas queriam ler as histórias da Lara Croft e entender como ela conseguiu pegar aquele artefato, o que aquele artefato podia fazer, enfim, em geral. E ela percebeu que com isso ela conseguia fazer a própria fortuna dela, sem precisar depender dos pais dela, da família Croft. E aí que ela se apaixonou mais ainda por essa vida. Então nos 3 primeiros jogos da saga, você vai jogar essas aventuras da Lara e ela relatando isso através de livros. Essa basicamente é a forma dos 3 primeiros jogos. A saga Tomb Raider no começo lançava um jogo a cada ano, porque o primeiro jogo foi muito bem aceito, vendeu muitas cópias logo de cara. E para um jogo estreante, uma temática totalmente diferente, uma personagem feminina, vender tudo isso, realmente a saga agradou demais os fãs. Então em 97 veio a sequência do Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, que basicamente seguia a mesma história lá que eu falei, mas você vivia outras aventuras com a Lara e melhoraram um pouquinho o gráfico. Essas coisas que sempre mudam de jogo pra jogo. Em 1998 veio o Tomb Raider 3, mesma coisa, assim, mantiveram a história, outras aventuras, só que adicionaram mais inimigos, colocaram mais gráfico no jogo. Não muito, né? Uma evolução muito grande, porque ainda tava no mesmo console, mas teve uma pequena mudança. Já o quarto jogo da saga, o Tomb Raider The Last Revelation, ele foi lançado em 1999. Esse aí já teve uma pequena mudança na história, mas na verdade foi no passado da Lara. A ideia dessa mudança era explicar como foi a infância da Lara, como ela se interessou por arqueologia, porque no primeiro jogo você joga com a Lara adulta, e falar que ela tinha se interessado por arqueologia só por ela ter sobrevivido no Himalaia não colava muito pros fãs, né? Dessa vez a Lara começou a se interessar por arqueologia por meio de uma revista, e nessa revista ela conheceu um famoso arqueólogo chamado Werner von Croy, e ela passou a admirar ele como um ídolo. E lembra que eu falei que a família da Lara era muito rica? Então, ela, como toda criança, queria conhecer seu ídolo, né? E o pai dela contratou o von Croy para que ele levasse ela para uma expedição e tal. E aí que começou as aventuras da Lara. Essa mudança no passado da Lara até que ficou boa, mas o que fez o jogo não ser muito bem aceito foi o fato de que a Lara na primeira expedição já sabia fazer tudo que a Lara adulta sabia fazer, sabe? Tipo, escalar, fazer as coisas tudo. Ou seja, não tinha muito sentido. E também, nessa altura do campeonato, a produtora já tava apelando demais na exploração do corpo da Lara. Isso acabou incomodando muito o criador, porque ele falou: não, cara, isso aí tá errado. Eu não quero que a minha personagem crie esse tipo de fama. Esse jogo não foi muito bem aceito pela crítica, mas ainda assim, o The Last Revelation vendeu muito bem nas lojas. E aí no ano seguinte, em 2000, foi lançado o Tomb Raider 5, Tomb Raider Chronicles. Esse jogo não foi aceito pelos fãs, porque
ficou meio estranho, porque a Lara basicamente teria morrido, só que você joga as lembranças dela no velório dela. Vão ter 3 pessoas nas outras campanhas dos jogos anteriores que vão aparecer nesse Tomb Raider. E esses 3 vão se reunir no velório da Lara pra relembrar as aventuras dela, e você vai tipo, meio que rejogando uma aventura nova, mas como se ela já tivesse vivido isso. Tipo o filme Se Eu Ficar. Esse Tomb Raider 5 já trouxe umas pequenas mudanças no gráfico. Esse Tomb Raider 5 não foi muito bem aceito pelos fãs. E aí começou os primeiros rumores de que a saga tinha morrido ali. Todo mundo começou a falar isso. Até que em 2003 foi lançado mais um jogo da saga. Foi lançado Tomb Raider Angel of Darkness. Esse Tomb Raider Angel of Darkness, ele era de PlayStation 2. E todos os gráficos agora já estavam numa nova geração. Já estava uma coisa bem melhor, bem mais bonita de se ver. Só que aí o jogo não precisa só de gráfico, né? Mas o gráfico era bonito. E esse sim foi o pior jogo em... Nossa, achei que ia falar melhor. A história dele é mais ou menos assim. No começo do jogo tem uma cena no qual acontece um assassinato misterioso e você tá no local, né? Aí a Lara desmaia ou alguma coisa assim. Quando você acorda, a Lara tá na cena do crime com a mão cheia de sangue e tal. Tipo, tudo indica que ela que cometeu o assassinato, né? Pior é que ela não se lembra disso, se foi ela que cometeu o assassinato ou não. Logo acontece uma perseguição atrás dela pra prender ela, e o jogo todo é nessa vibe de fugitivo. A ideia do jogo era muito boa, assim, mas não foi muito bem executada, porque a produtora, ela colocou um prazo pra fazer esse jogo, pouco dinheiro de investimento, porque o Tomb Raider Chronicles não vendeu nada bem, né, por ser um jogo da saga Tomb Raider. Justamente por causa do tempo curto de produção, o jogo é cheio de bug e a jogabilidade é muito ruim. E o cenário agora não tem mais nada de tumba, caverna e tal, agora o cenário é todo urbano, só rua e prédio só. Esse jogo foi definitivamente o ponto final. E aí falaram, não, sai fora, essa produtora já fez merda demais nesses últimos anos, e contrataram uma nova produtora pra assumir Tomb Raider. Foi aí que entrou a Crystal Dynamics, a produtora atual de Tomb Raider. E aí com a Crystal Dynamics no comando ali do Tomb Raider, e esse novo console PlayStation 2 com um potencial bem maior que o PS1, surgiu totalmente a saga nova, porque a história foi feita toda de novo pra ficar tudo certinho nos seus conformes e não ter falhas como teve antes da produtora antiga. E agora a Lara tinha uma história diferente. E provavelmente você conheceu o Tomb Raider nesse jogo, que é o Tomb Raider Legends do PS2. Aconteceu de novo um acidente na história, a mãe continuou viva e elas foram sobrevivendo todo esse tempo até que viesse um resgate. Mas... Elas duas acharam uma espada que seria a Excalibur. A mãe dela não deixou ela encostar na espada com medo de acontecer alguma coisa, que poderia ser um objeto místico, alguma coisa assim. Só que nisso a mãe da Lara resolveu encostar, porque ela é curiosa pra caramba, e aí ela simplesmente se desfez. Ela morreu e a Lara teve que ficar sozinha sobrevivendo ali. A partir disso, ela percebeu que ela tinha que fazer aquilo pra correr atrás de artefatos místicos que ajudassem de forma assim o mundo, de uma forma geral. E essa era a nova reformulagem, né, da história da Lara. Esse jogo teve uma evolução enorme em relação aos outros Tomb Raiders. Voltou aquele cenário mais natureza, de tumba, cachoeira e tal. Sem contar que o gráfico tava totalmente melhor do que todos os outros jogos da saga. Em 2007 foi lançada uma versão de comemoração de Tomb Raider, uma versão chamada Anniversary. E já em 2008 foi lançado o Tomb Raider Underworld. Nesse jogo a Lara ia nas aventuras dela porque seu pai havia começado uma pesquisa sobre um artefato místico que ele não conseguiu terminar, e ele teria morrido sem terminar essa pesquisa, sem encontrar esse artefato. E aí o objetivo da Lara é achar isso pra meio que honrar a alma do pai dela. Essa é meio que a história desse jogo, que também foi lançado no PlayStation 2 e manteve o mesmo nível de gráfico ali, mesmo motor gráfico. Já em 2013, a saga chegou numa nova parte, numa nova era, digamos assim. Tomb Raider sofreu um reboot geral da saga. Dessa vez a Lara não seria mais aquela anti-herói que ia atrás dos artefatos só e já era, aquela mulher cheia dos style e tal, com óculos. Agora ela ia ser uma Lara mais humanizada, ela ia sofrer, ela ia se sujar, ela ia apanhar, se cortar, tá ligado? E foi aí que a saga triplicou os fãs, porque ela entrou num jeito de jogo diferente e muito melhor do que era antes. Dessa vez ficou uma aventura muito mais violenta. Agora a Lara, ela se arregaça toda, machucado no braço, enfia ferro na barriga, ela se ferra inteira. Você joga, começa do zero, sem nada, numa ilha. E dessa vez a história é porque ela estava num navio chamado Endurance. Esse navio naufragou numa ilha e tinha um segredo místico de uma deusa do sol. E essa deusa, ela praticamente era assim: quando você tentava sair da ilha, alguma desgraça acontecia e você não conseguia.
poderia acontecer uma tempestade, um raio vir e zoar todo o seu avião e já era. E a Lara fica presa nessa ilha durante toda a campanha do jogo, até que ela vai descobrindo segredos de como sair dessa ilha, como é que funcionava a maldição dessa deusa. E ela descobre que pra sair da ilha ela tinha que quebrar essa maldição da deusa, destruindo o corpo dessa deusa que morreu, que estava numa tumba escondida. E pra isso você tem que achar ela no jogo, mas vai dar um monte de merda e você vai se ferrar mais ainda. É um jogo muito foda, mas você tem que jogar pra você entender, porque, meu, você já começa amarrado de ponta cabeça, tendo que usar fogo pra sair de lá. É muito mais violento do que você já viu em qualquer saga. Esse reboot da saga, ele recebeu uma versão remasterizada com gráficos de nova geração, que é o Tomb Raider Definitive Edition. Seria uma versão definitiva do primeiro reboot da saga. Eu vou estar colocando uma comparação de gráficos aí na tela pra vocês verem o que mudou da geração antiga pra nova. E aí veio a continuação desse jogo, porque ele foi muito aclamado por toda a crítica e todos os fãs. E aí veio Rise of the Tomb Raider em 2015. Depois dos acontecimentos do reboot da saga, a Lara resolveu continuar as pesquisas do pai dela. Essas pesquisas eram sobre um artefato chamado Fonte Divina. Essa Fonte Divina poderia ser a chave para mudar tudo que a gente sabe sobre a humanidade. Esse artefato era tão poderoso que podia dar vida eterna a quem tivesse ele. Essas pesquisas chamaram a atenção de um tipo de seita chamada Trindade, que seguia uma religião, mas de uma forma distorcida. E essa Trindade acabou matando o pai da Lara por causa dessas pesquisas, né? Eles mataram ele e forjaram um suicídio, né? Suicidaram ele. E aí no jogo fica tipo uma corrida entre você e a Trindade tentando pegar a Fonte Divina. Só que pra você chegar até a Fonte Divina, você tem que achar a Cidade Perdida e fazer alguma amizade com os nativos de lá. E aí a Lara assume um papel de heroína total e vai atrás desse artefato antes que a Trindade pegue ele pra simplesmente dar vida infinita a um cara mal babacão lá do inferno. Esse basicamente é a história do Rise of the Tomb Raider. Você joga em um acampamento, digamos assim, rebelde à Trindade pra alcançar essa fonte da vida antes deles. E dessa vez o jogo trouxe um gráfico muito mais da hora. Chegou no Xbox One o jogo, do começo até o fim, é um jogo maravilhoso. Vocês têm que jogar, sério. Então essa foi a história de Tomb Raider. E agora eu vou falar um pouco sobre as curiosidades relacionadas a essa saga. Vocês sabiam que tem HQ de Tomb Raider? Já chegou a ter mais de 100 volumes as HQs de Tomb Raider. Essa provavelmente você já sabia, mas Tomb Raider também tem filmes que foram feitos pela Angelina Jolie. Não é um filme muito, nossa, porque é filme de jogo, você tá ligado? Mas é até legalzinho pra ver. Não tem muito o que falar ruim dele. Sessão da tarde. A Lara, ela pegou um hype enorme quando ela começou a fazer sucesso entre esses 3 primeiros jogos da saga. E ela foi envolvida em comerciais, em publicidades de modo geral, assim. Pessoas que se fantasiavam de Lara Croft, atrizes famosas que se fantasiavam de Lara Croft pra fazer um comercial pra uma empresa. Muitas vezes ela fazia um comercial com ela 3D mesmo, de um carro. Eu vou colocar um pedacinho do comercial pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. É um comercial bem estranho dos carros, mas o da mulher mesmo é da hora. Parece tipo um cosplay da Lara. Sélection. Cordo Bavario. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo, porque vai ajudar bastante. Compartilhe aí nas suas redes sociais para me ajudar a divulgar esse vídeo. Se você gostou desse formato de vídeo que eu fiz falando sobre uma saga, pode pedir outra saga aí nos comentários, que eu não vou fazer. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar tudo que acontece aqui. Curta a fanpage que eu vou estar deixando o link na descrição. Se quiser me seguir nas redes sociais, vão estar na descrição também. Então foi isso, valeu e falou!